Não sei se você tem acompanhado, mas nos últimos dias a gente tem visto nos noticiários várias informações em que tem deixado o povo aflito. Muitas pessoas, inclusive, têm sido direcionadas a irem nos supermercados e em alguns lugares, até aqui do Brasil, como também, principalmente fora do Brasil, tem sido feito filas quilométricas nesses supermercados para poder o pessoal comprar alimento e armazenar esse alimento. Na Bíblia, poucas vezes Deus ordena que o seu povo pudesse armazenar alimento, mas houve duas em específico que eu queria que a gente pudesse refletir nesse tempo. Em Gênesis 6, 22, se você pode conferir depois com calma, a gente vai ver que Deus dá uma ordem para Noé de que ele deveria armazenar alimento não só para ele, como também para os animais que estariam com ele durante todo aquele tempo de dilúvio. Noé não sabia quanto tempo iria durar, mas a gente sabe, conforme a história bíblica, melhor dizendo, de que durou quase um ano, irmãos. Imagina só, quase um ano. Então realmente precisava armazenar aquele alimento todo que foi armazenado. E em outro momento a gente sabe também que os filhos de Israel eram direcionados a armazenar o maná, especificamente na sexta-feira, quando eles deveriam pegar o dobro do que eles pegavam normalmente, porque no sábado, segundo o costume judaico, eles não poderiam colher o maná. Simplesmente eles precisavam descansar no sábado, era um mandamento do Senhor, e aí eles teriam que colher na sexta-feira o dobro para poder justamente não ter essa defasagem e não ter problema. E se eles quisessem armazenar em qualquer outro dia, a gente sabe da história de que simplesmente o maná ficava apodrecido e eles não poderiam comer. Graças a Deus, a maioria de nós não tem passado por situações relacionadas a ter que armazenar especificamente muita coisa, porque a gente não tem passado por tantos problemas inicialmente. Eu não sei se a gente vai chegar a esse ponto, inclusive oro para que não aconteça isso, mas o fato é que a gente precisa lembrar de que diante de todas as coisas que têm sido direcionadas para a gente fazer, a gente precisa armazenar realmente alimento urgentemente, e a gente talvez tenha negligenciado esse alimento por muito tempo, e agora chegou a hora da gente aproveitar toda essa flexibilidade de tempo que temos tido para armazenar o alimento espiritual, que é justamente a palavra do Senhor. A gente não pode, de maneira alguma, diante de todos esses tempos trabalhosos, ficar com a nossa despensa espiritual vazia, irmãos. A palavra do Senhor diz em Mateus 4,4 que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então é a hora da gente buscar o Senhor, buscar aquilo que vem da boca do Senhor, da sua palavra, para alimentar o nosso coração, para alimentar a nossa mente, para fazer com que a gente entenda, discirna esse tempo, consiga discernir esse tempo, para fazer a vontade do Senhor, para poder, inclusive nesse tempo, além de proteger a nós, proteger a nossa vida, proteger a nossa família, também ser luz, ser instrumento do Senhor, instrumentos nas mãos do Senhor, para abençoar outras pessoas, outras famílias que têm precisado tanto de uma palavra, de um direcionamento nesse tempo. Então, a palavra do Senhor diz, inclusive, no Salmo 119, o salmista falando para o Senhor, dizendo que ele guardou a palavra no seu coração para não pecar com o Senhor, contra o Senhor. Então, nesse caso especificamente, o salmista fala do entendimento que ele tem de que guardar a palavra do Senhor fazia com que ele não pecasse contra o Senhor. Além de livrar das tentações, guardar a palavra do Senhor também é um instrumento para que a gente possa, conforme 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, dizer qual é a razão da nossa fé a qualquer pessoa, em qualquer momento que estiverem precisando. A gente precisa, então, guardar a palavra do Senhor, armazenar a palavra do Senhur urgentemente para a nossa própria vida, para a nossa família e também para alimentar outras pessoas. A gente precisa armazenar. Enquanto você tem sido motivado, talvez por medo, por aflição, por preocupação, o que eu quero deixar nessa reflexão breve é de que o que deve motivar o seu coração, o meu coração nesse tempo, é justamente aquilo que a palavra nos alimenta. A gente precisa ser armazenado pela palavra. E a gente não precisa fazer fila, é de graça. A gente não precisa, inclusive, nem ter dinheiro, é pela graça. Não foi de graça, houve um preço caríssimo, o preço de morte e morte de cruz,
mas pela graça do Senhor a gente pode chegar até Ele e a gente pode comer e beber de graça. A palavra do Senhor diz isso. Em Isaías 55 diz: vinde, comer e beber de graça. Aquele que não tem dinheiro pode vir. Então não precisa fazer fila, o Senhor está o tempo todo disponível para que a gente possa desenvolver um relacionamento genuíno com Ele, ainda mais nesse tempo. Então, irmãos, é tempo de verdade de restauração. Deus tem mexido com muitas coisas. É tempo de pôr em ordem a nossa casa espiritual. É tempo de armazenar comida espiritual, porque a gente pode lembrar, por exemplo, da história, né, daquelas 10 virgens, né, 5 foram prudentes porque armazenaram, porque guardaram, enquanto aquele tempo não tinha acontecido, o noivo não tinha chegado, mas houve um momento que ninguém estava esperando, inclusive que elas estavam dormindo, e disse: olha, o noivo vem aí, levanta-te para encontrar com ele. E aí, de repente, somente aquelas que estavam preparadas, né, que é chamada, e a gente conhece na palavra que são as virgens prudentes, elas puderam se encontrar com o Senhor. E talvez seja essa a realidade, né, de muitos que têm se encontrado dormindo espiritualmente, e quando esse chamado realmente acontecer e que o Senhor nos chamar para se encontrar com Ele, o que vai ser levado em conta, em consideração do nosso coração, na nossa espiritualidade, é se a nossa despensa espiritual está vazia ou cheia. Se estiver vazia, a gente vai continuar dormindo, infelizmente a gente não se encontra com o Senhor. Mas se estiver cheia, a gente tem aquilo que o Senhor já dispensou ao nosso coração. A gente tem reserva, a gente pode esperar um pouco mais, a gente discerne o tempo, a gente está no Senhor, passando em meio às tribulações, mas confiantes na palavra do Senhor, que a nossa esperança não é apenas para essa vida. Nós precisamos, irmãos, estar preparados para aquilo que Deus está desejando para a sua igreja nesse tempo. E você que é a igreja do Senhor, precisa guardar o seu coração nesse tempo. E de todas as coisas que você tem sido direcionado para fazer e a buscar, eu quero te aconselhar que a principal delas é justamente se aprofundar ainda mais na palavra do Senhor, buscar ainda mais a palavra do Senhor, se armazenar da palavra do Senhor. Ele tem guardado teu coração, Ele tem cuidado de você, Ele continua tendo o controle de todas as coisas, ainda que a gente tenha perdido o controle e a gente veja que muitas coisas estão realmente indo contrárias àquilo que a gente tinha planejado ou estabelecido, mas o fato é de que a gente precisa renovar as nossas esperanças no Senhor. Guarda a palavra do Senhor, guarda a palavra do Senhor para esses tempos que são tempos de verdade, irmãos. Não quero assustar ninguém com sensacionalismo, mas são tempos trabalhosos. E a gente precisa, e eu como pastor quero instruir você, a igreja precisa estar preparada para se encontrar com o Senhor. E o Senhor tem feito grandes coisas na nossa vida, né? E precisamos valorizar isso, não valorizar a falta, não valorizar ainda aquilo que não aconteceu, mas olhar para todo esse tempo como um tempo de preparo, um tempo em que o Senhor tem fortalecido a nossa fé em meio às tribulações. Se alegre no Senhor nesse tempo e que você possa estar bem, tua família. Temos orado por você. Quero também aproveitar e pedir para que você continue mantendo a sua fidelidade à igreja, a fidelidade ao Senhor, em dízimos e ofertas. A gente precisa realmente, você sabe qual é a nossa postura, né, com relação a isso dentro da igreja. A gente tem sempre tratado com muita discrição, né, todas essas coisas relacionadas a finanças e de uma maneira muito clara e aberta. Graças a Deus, isso é uma característica da nossa igreja. E esse é um tempo em que precisamos ainda mais da fidelidade dos irmãos para cumprir, né, os pagamentos, né, dos aluguéis e das contas, para que a gente possa realmente estar com um bom testemunho, continuar, graças a Deus, com um bom testemunho, com relação a essa área da nossa vida, da vida da igreja, tá bom? Mas sobre todas as coisas, o que eu quero pedir para você é que você aproveite esse tempo para armazenar o alimento espiritual. O Senhor tem guardado o teu coração, é um tempo de restauração completa. Lembra? Vida pessoal, família e igreja. Deus continue te abençoando.